Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesse mês de agosto, a Lei Maria da Penha de enfrentamento à violência contra a mulher completou 16 anos. Foram muitos os avanços que trouxeram às mulheres mais consciência dos seus direitos e mais coragem para denunciar os abusos. Mesmo assim, os números continuam preocupantes. A cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. Em Minas Gerais, é o estado em que esse tipo de crime mais acontece. A violência contra a mulher é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com a delegada Kíria Orlandi, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina e uma das fundadoras da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Alto Jequitinhonha. Kíria, muitíssimo obrigado por nos atender. Kíria, hoje em dia se fala bastante mais sobre violência contra a mulher do que se falava antigamente. Eu queria saber o seguinte, agora, ao mesmo tempo, além de se falar mais, os números de registros também vêm crescendo. Por quê? As mulheres estão denunciando mais ou os casos de violência é que estão aumentando mais? As mulheres estão denunciando mais. A gente precisa pensar que todos os dados referentes à violência de gênero, e aí eu trago aqui a violência doméstica e familiar contra a mulher, e também a violência sexual, assim como a violência praticada por homo ou transfobia, são subestimados. Ou seja, nós não sabemos ainda, na realidade, qual a quantidade material real de violência que acontece todos os dias. Então, a partir principalmente da Lei Maria da Penha, em 2006, e com uma estruturação maior dos órgãos de proteção à mulher, também com a divulgação maior de informações relativas a isso, com o avanço das redes sociais, de informações em tempo real, as mulheres passaram a entender melhor o que é a violência de gênero e ter uma confiança maior nos órgãos de proteção para buscar ajuda. Pois é, agora é possível calcular mais ou menos o quanto de denúncias que aparecem e o quanto não aparecem? Quer dizer, para cada denúncia que chega, é possível calcular quantas que não chegam? Olha, o que nós sabemos hoje é que, enquanto estamos aqui conversando, enquanto diversas mulheres estão procurando ajuda, há uma outra infinidade de mulheres que permanece no ciclo de violência e que, infelizmente, só tomaremos conhecimento quando essa mulher sofrer uma violência mais grave e tiver que procurar um órgão ou uma instituição, por exemplo, uma instituição de saúde, ou ainda quando essa mulher sofrer um feminicídio, que inevitavelmente esse dado vai chegar ao conhecimento das autoridades. Mas o que nós podemos dizer é que, no período da pandemia, o ciclo de violência ele progrediu mais rápido. Por isso, nós tivemos e temos hoje mais feminicídios do que tínhamos antes do período pandêmico. Podemos dizer também que hoje nós temos dados mais atualizados sobre violência sexual, que é uma violência que historicamente sempre permaneceu na invisibilidade. Mas ainda não temos os dados reais. Nós não conseguimos quantificar quantas mulheres estão sofrendo violência doméstica hoje e não procuram ajuda. Pois é, você citou aí a Lei Maria da Penha, ela acabou de completar 16 anos. Quais seriam os principais avanços que a gente teve nesse período? Olha, a Lei Maria da Penha, que foi considerada pela ONU, uma das 3 melhores legislações do mundo, é uma lei que, de fato, protege mulheres. Muitas vezes a gente ouve em eventos, em capacitações que realizamos, que a Lei Maria da Penha ela não protege, que várias mulheres são mortas, mesmo tendo em seu favor medidas protetivas de urgência. Nos últimos dados que nós temos, inclusive aqui de Minas, 88% das mulheres que foram vítimas de feminicídio não tinham medidas protetivas em seu favor. Com isso, nós podemos dizer que as medidas protetivas, sim, protegem mulheres. E o que a Lei Maria da Penha trouxe para a gente, em minha visão, de maior avanço? Esse instrumento que eu mencionei aqui, medida protetiva de urgência, ele tem o objetivo de impedir a progressão da violência. Porque a gente precisa entender que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela tem essa peculiar característica, que é de ser uma violência que não tem um início e um esgotamento com o episódio de agressividade, o tapa no rosto, o soco no olho. Ela é uma violência que ela tem um início com
excesso de controle, limitação de condutas. Ela começa com uma violência que é verbal, com uma violência que é psicológica, inclusive essa violência psicológica se mantém durante todo o relacionamento e ela progride até se tornar uma violência física, que é simples no início, um tapa no rosto, um puxão de cabelo. Para muitas pessoas, pode parecer até algo comum de relacionamentos. O que essas pessoas não percebem é que essa violência ela vai crescer. Se antes era um xingamento, uma difamação, uma ameaça, tire essa roupa, faça o jantar no horário, não frequente determinados locais, hoje ela se transforma num tapa no rosto, amanhã num soco no olho, até terminar em 13, 14 facadas. Então a Lei Maria da Penha trouxe para a gente um instrumento, que é a medida protetiva de urgência, que tem o objetivo de interromper esse ciclo. Então a mulher recebeu, por exemplo, um tapa no rosto, está sendo xingada há muito tempo por esse companheiro, humilhada, constrangida, e não consegue sair do relacionamento. Porque a gente precisa entender também que o relacionamento abusivo, ele tem essa característica. A mulher tenta terminar e ela não consegue. Ela é ameaçada, o indivíduo diz que se ela não ficar com ele, não vai ficar com mais ninguém, começa a praticar o que ele promete através dessas ameaças. Então, a Lei Maria da Penha traz esse instrumento, medida protetiva, que quer fazer o quê? Interromper esse relacionamento e esse ciclo. Com um tapa no rosto, com uma ameaça, difamação, violência psicológica, você já procura apoio das autoridades e aí o juiz concede uma medida protetiva de urgência para que esse indivíduo fique proibido de se aproximar de você. Ou seja, o próprio Estado, ele encerra o relacionamento. E através desse instrumento, essa decisão judicial, ele impede que essa mulher seja morta. Pois é, vamos ver então o que a própria Maria da Penha deixou na internet, uma mensagem sobre esse aniversário de 16 anos da lei que leva o seu nome. Veja só. A violência contra as mulheres segue como um problema grave que demanda a ação de toda a sociedade. As consequências trazidas pela pandemia pela Covid-19 ainda resvalam sobre nós mulheres. Dados recentes apontam que as mulheres seguem pedindo socorro em suas casas, demandando por uma ação imediata do Estado. O último Anuário de Segurança Pública aponta que, em 2021, aumentaram os chamados de emergência por violência doméstica através do número 190. Sabemos também que a diminuição de renda na família e o desemprego foram sentidos mais fortemente entre as mulheres que sofrem violência. E conhecemos bem o quanto isso pode tornar ainda mais difícil romper com relações abusivas e violentas. Kíria, a Maria da Penha falou justamente aquilo que você já tinha citado, que durante a pandemia a situação se agravou em relação à violência contra a mulher. Essa questão de ficar mais tempo dentro de casa, o relacionamento mais próximo, pode ter sido responsável por isso? Olha, a gente precisa entender, eu vejo aí, né, às vezes muitas pessoas dizendo, recebi muito essa pergunta em lives durante o período pandêmico, no sentido de que a pandemia, ela aumentou a violência doméstica e familiar contra a mulher? Não. O que a pandemia fez foi acelerar o ciclo de violência e a progressão da violência que eu mencionei aqui em relacionamentos que já eram abusivos. Então, a pandemia, ela não tornou o abusivo um relacionamento saudável. A pandemia, ela não criou violência doméstica. Dizer isso é um processo que a gente chama, que existe há muito tempo e está dentro da cultura machista, de exteriorização da culpa. Quer dizer, a culpa não está no indivíduo que agride. A culpa está no álcool, a culpa está nas drogas, a culpa está na perda do emprego. Isso foi muito dito durante o período pandêmico. E é uma inverdade. Nós já tínhamos relacionamentos abusivos, mas que ainda estavam na fase de violência psicológica, de violência verbal, e que talvez demorariam um tempo, talvez até anos, para chegar na violência física. Porque esses indivíduos não passavam muito tempo, a não ser no final de semana, dentro do mesmo ambiente. E aí a pandemia levou os envolvidos nesse relacionamento para passar 24 horas juntos. Então nós tínhamos um relacionamento já abusivo, que se tornou ainda mais abusivo e violento. O ciclo, então, ele foi acelerado. Por isso que nós tivemos
mais feminicídios do que no período antes da pandemia. Uhum. Em relação a essa questão econômica que ela também cita, da dependência financeira que foi agravada agora durante a pandemia, ou seja, essa dificuldade econômica da mulher sair desse relacionamento abusivo. A mulher, ela abre mão da sua carreira para ter um casamento e para criar filhos. Ela sempre deixa a sua situação profissional em segundo plano em relação à família. E não é porque isso é biológico, é porque isso é cultural. Nós temos a questão da desigualdade social, temos a questão do empobrecimento da população em geral no período da pandemia. Mas nós temos a questão histórica da dependência econômica da mulher. E essa questão histórica, ela faz com que mulheres permaneçam, mesmo que no início do relacionamento tenham condições de ter uma independência econômica, de ocupar um espaço de poder através da sua carreira, a sociedade, ela diz à mulher que o lugar dela é no ambiente doméstico, cuidando de filhos. Então a mulher o tempo todo, ela abre mão, quando o relacionamento se torna ainda mais abusivo e ela precisa romper esse ciclo, ela percebe que ela não tem mais carreira, ela percebe que ela não criou meios de ter uma independência financeira, normalmente já tem filhos nesse conjunto e ela não consegue romper esse vínculo. Eu queria mostrar para o nosso espectador, para ajudar as mulheres a identificarem se elas estão sofrendo ou não a violência dentro de casa, a gente vai trazer uma espécie de medidor, que serve como um tipo de um termômetro, que mostra o grau de perigo que ela pode estar sofrendo. É o que a gente está chamando de violentômetro. Olha só. A violência contra a mulher está presente e tende a piorar quando o companheiro faz piadas ofensivas ou chantagem, mente, ignora, tem ciúmes excessivos da parceira. A mulher deve ficar atenta quando se sentir desqualificada, ridicularizada ou humilhada no relacionamento. Ela deve reagir e denunciar casos de intimidação e ameaça, de controle do convívio social, do dinheiro, da aparência ou contatos pelo celular. Se o companheiro destruir bens pessoais, brincar de bater, beliscar, machucar, empurrar ou der tapas. A vida da mulher está em perigo em casos de confinamento, prisão, ameaças com objetos, armas e de morte, abuso sexual, violência ou mutilação. Nesses casos, ela deve pedir ajuda a um profissional. Fique atento ao violentômetro. Nem sempre é nessa sequência e nunca se sabe a evolução dos sinais de alerta, que podem levar até a morte. Denuncie. Ligue 180. Kíria, a gente conversou, você já falou bastante para a gente que essas situações podem ocorrer de diversas formas, que elas não têm, como a gente viu aí, uma sequência correta. Agora, em muitos casos, algumas mulheres reclamam que não tem o acolhimento necessário na hora de fazer a denúncia. Como é que a gente pode modificar essa realidade e o que você aconselha as mulheres quando elas estiverem passando por alguma dessas situações que a gente mostrou aí no violentômetro? Olha, inicialmente falar sobre o violentômetro, né, ele é muito interessante porque ele mostra exatamente o que eu falei aqui da progressão da violência e mostra também sobre a cultura. Como fomos o tempo todo acostumadas e acostumados a achar que o indivíduo humilhar uma mulher, fazer piadas que diminuem o papel da mulher na sociedade, como se isso fosse normal, isso é naturalizado pela sociedade. Só que isso é o início de violência. Agora, em relação aos meios de proteção, em relação ao acesso a esses meios, a gente precisa entender que isso passa por duas questões. A primeira questão é a informação, que estamos dizendo aqui, mostrando com esse violentômetro, por exemplo. Conseguir identificar a violência em seu início, conseguir perceber que isso não é comum, que isso não é natural, que você não tem que se submeter a isso, porque a sociedade lhe ensinou a ser submissa, lhe ensinou que homem é assim mesmo. Você não tem que suportar essas condutas. Você tem que identificar que aquilo é uma violência, conseguir romper esse ciclo e, se necessário, procurar o auxílio das autoridades. E aí, a segunda hipótese, o segundo meio de enfrentamento disso é através de políticas públicas de proteção à mulher. Então, nós precisamos de redes estruturadas que tragam equipe multidisciplinar de atendimento, que tragam delegacias especializadas com acolhimento, com atendimento humanizado para o requerimento de medidas protetivas,
que tragam um judiciário que dê uma resposta rápida a esse requerimento de proteção, uma polícia organizada para conseguir efetivar essa proteção. E, infelizmente, hoje, passados 16 anos da Lei Maria da Penha, isso ainda é muito frágil, principalmente no interior do estado. A gente vem falando bastante das medidas protetivas, mas na prática o que elas significam? Para onde a mulher, por exemplo, para onde ela vai? Que garantia ela vai ter que o marido ou ex-companheiro não vai procurá-la e vai, vamos dizer assim, desobedecer essas medidas? Há garantias para isso? Olha, na grande maioria dos municípios, né, tendo sido perguntado onde essa mulher vai, quem faz o intermédio entre o requerimento da mulher e a concessão das medidas é a polícia. Então, o primeiro local que a mulher deve procurar, considerando aí a ausência de defensoria pública em diversas comarcas, a ausência da Casa da Mulher, que é um instrumento fantástico, também em diversas comarcas, principalmente no interior, a gente vai procurar auxílio policial. A polícia vai acolher essa mulher, colher suas declarações, se necessário for, realizar exame de corpo de delito e enviar ao judiciário o mais rápido possível o seu requerimento de medidas protetivas. Concedidas essas medidas, o oficial de justiça vai intimar essa mulher e intimar o indivíduo ali colocado como agressor. Então, veja, o primeiro passo da efetividade é o indivíduo ser informado de que essa mulher pediu uma proteção ao sistema de proteção dos direitos da mulher. E ali está descrito para ele que caso ele se aproxime dela, caso ele descumpra essa medida de qualquer modo, por exemplo, tentando se comunicar com ela, inclusive por redes sociais e outros meios de comunicação, ele vai ser preso. Isso é importante porque nós tínhamos, antes aí do crime de perseguição, né, que está conosco aí há quase 2 anos, situações em que o indivíduo ele não praticava, naquele momento, um crime contra a mulher. Ele, por exemplo, passava a segui-la. Não ameaçava, não agredia, mas seguia essa mulher. Normalmente em função do término do relacionamento. E nós não tínhamos instrumentos para prender esse indivíduo, porque ele estava simplesmente seguindo essa mulher. A medida protetiva, então, ela traz para ele uma restrição da sua liberdade de locomoção. Olha, você não vai ser preso nesse momento, mas você está proibido de se aproximar de uma pessoa específica, proibido de manter contato com ela. Se você se aproximar, você vai ser preso em flagrante pelo descumprimento. Então, isso permite que a mulher acione a polícia, mesmo que ele, naquele momento, não a ameace, não pratique lesão, mas simplesmente descumpra a medida mínima de aproximação ou entre em contato com ela. Para finalizar nossa conversa, Kíria, você trabalha em Diamantina, uma cidade de cerca de 50 mil habitantes, atende municípios, inclusive, menores, com populações menores. Eu queria saber como é que é a diferença desse trabalho em cidades médias e pequenas em relação a esse trabalho numa capital como Belo Horizonte. A realidade aí é muito diferente? A realidade é completamente diferente, principalmente quando falamos da região mais vulnerável do estado, que é o Vale do Jequitinhonha. A gente tem uma parte que é eminentemente rural, que não tem acesso à internet rápida, que não tem acesso a aparelhos celulares de última geração para registrar, por exemplo, uma ocorrência online, que muitas vezes não consegue, em virtude da baixa escolaridade, nem entender os termos para o registro dessa ocorrência. Então, as políticas públicas têm que ser pensadas de modo peculiar, singular para essas regiões. Quando você mora em uma região metropolitana, como Belo Horizonte, você tem acesso a vários órgãos e instituições, Defensoria Pública, Casa da Mulher, você tem acesso à Polícia Militar, Polícia Civil, Delegacia Especializada. Quando você mora em uma região mais vulnerável economicamente e uma região também que tem menos políticas públicas de proteção, você tem distritos que estão afastados a 40 quilômetros, por exemplo, daqui, providos apenas com estrada de terra, ônibus que vai lá uma vez ao dia para trazer essas pessoas e sem acesso a qualquer política pública de proteção, a menos que se desloque desse distrito para a sede do município.
Então, por isso, a gente sempre gosta de trazer também as possibilidades de buscar ajuda que não estão dentro de comparecer pessoalmente a uma estrutura de política de proteção. Eu trago aqui o 180 e 181, que são números que você pode ligar de telefone público, do seu celular, mesmo que ele não tenha bônus ou crédito naquele momento, que você pode fazer uma denúncia relacionada a si mesma ou relacionada a outra pessoa com quem você tem convivência. A gente traz sempre também a explicação de que, se a violência está acontecendo, acionar a polícia imediatamente, especialmente o 190 da Polícia Militar. Aqui na nossa região hoje, nós temos um número WhatsApp da Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Diamantina. Então, são formas de conseguir chegar até essas mulheres e fazer com que elas busquem ajuda do modo que lhes é acessível. São essas políticas públicas que a gente precisa começar a pensar para o interior do estado e que são muito diferentes das políticas públicas que podem ser aplicadas em uma região metropolitana, na qual, mesmo que haja desigualdade social, as pessoas têm muito mais acesso a essas políticas. Kíria, meus parabéns aí pelo trabalho de vocês e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Quero dizer que a Polícia Civil de Minas Gerais e a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Alto Jequitinhonha seguem sempre à disposição de todos. Muitíssimo obrigado também à sua companhia e o Panorama volta no próximo encontro. Até lá!